Ao amanhecer, quando o sol ainda não tinha subido sobre as colinas poeirentas da Apulia, o ar estava impregnado com o cheiro de sangue e ferro. 50.000 homens jaziam imóveis, e nenhum deles sabia que se tornaria o símbolo de uma catástrofe para toda uma era. Como um exército, construído com precisão matemática, podia ser esmagado por montanhas vivas de carne, por que a Roma antiga, uma máquina de disciplina, estremeceu pela primeira vez diante do terror personificado? E o que aconteceu com aqueles que sobreviveram sob os pés de monstros que o mundo ainda não conhecia? Segundo Políbio, a Batalha de Asculo em 279 a.C. tornou-se um ponto de viragem na guerra que mais tarde receberia o nome de Guerra Pírrica. O rei do Épiro, Pirro, parente de Alexandre, o Grande, trouxe para a terra italiana um exército que os romanos nunca tinham visto. Entre as falanges habituais estavam enormes bestas com torres nas costas, elefantes de guerra, capazes de virar o rumo da batalha como um único avanço. Para os romanos, esses monstros tornaram-se a personificação do medo. O seu rugido era ouvido a várias milhas de distância, como a aproximação de uma tempestade de osso e pele. Quando tais bestas entravam em combate, a terra tremia e os capacetes de ferro começavam a tilintar como se fosse um trovão. Esses gigantes eram chamados de elefantes e cada um deles podia pesar até 5 toneladas, mais do que 20 legionários armados juntos. Os romanos chamavam a sua formação de manípulos, unidades de combate flexíveis de 120 homens. O manípulo permitia-lhes mover-se independentemente, reorganizar-se e atacar de diferentes direções. Mas contra os elefantes, o manípulo era inútil, como água diante de uma onda. Quando os elefantes avançaram, as fileiras quebravam-se e a ordem que por séculos criara o poder romano transformava-se em caos. Políbio escreveu que naquele dia o sol nasceu sobre o fumo que se espalhava sobre o campo. As pessoas não ouviam ordens, apenas o tropel e os estertores. Os cavalos enlouqueciam, as lanças partiam-se e ninguém entendia onde estavam os seus, onde estavam os inimigos. Mesmo os veteranos das guerras samnitas, acostumados a qualquer carnificina, experimentaram pela primeira vez um terror que não se submete à razão. Arqueólogos encontraram pontas de lanças e fivelas de metal no local do suposto campo de batalha, onde a terra ainda hoje enegrece com as cinzas. Em camadas de solo foram descobertos fragmentos de couraças romanas, o que confirma as palavras dos antigos cronistas. Na batalha participaram guerreiros experientes e não recrutas. E, no entanto, mesmo um exército temperado em batalhas não suportou a pressão das bestas que ninguém sabia como parar. Uma dessas bestas era controlada por um mahout, um homem que se sentava diretamente no pescoço do elefante. Ele o controlava com um gancho de ferro, sabendo que se a besta entrasse em fúria, ele próprio seria o primeiro a morrer. Esta palavra, mahout, veio da Índia, e foi lá que Pirro emprestou a ideia de usar estes seres em combate. Ele via nelas arietes vivos contra o orgulho romano. Mas até o próprio Pirro entendia. Uma vitória obtida a tal preço não podia ser verdadeira. Quando lhe comunicaram quantas pessoas tinha perdido, ele, segundo Plutarco, proferiu as amargas palavras: mais uma vitória como esta, e perecerei. Assim surgiu a expressão vitória pírrica, um triunfo que destrói o vencedor. No entanto, naquele momento, Roma não sabia que aquilo era apenas o começo, que pela frente haveria mais um encontro com os elefantes, muito mais terrível e sangrento. E seria ali que se decidiria se o homem era capaz de vencer o medo de uma criatura que não entende nem o medo nem a misericórdia. Após Asculo, os romanos confrontaram-se pela primeira vez com aquilo que a sua disciplina não podia prever, com uma arma viva que não podia ser quebrada pela ordem de um centurião. A derrota abalou o Senado. As crônicas relatam que em Roma soavam os sinos fúnebres, embora fosse proibido declarar luto oficialmente. Políbio escreveu: as pessoas falavam em sussurros, como se a derrota ainda as estivesse a escutar. Mas em vez do medo, Roma escolheu a persistência,
aquela mesma fria determinação que mais tarde criaria o Império. Enquanto no Épiro se celebrava, as legiões romanas reuniam um novo exército. Não um exército de elite, não treinado durante anos, mas de simples agricultores, artesãos, pastores. Nisto residia o segredo de Roma. A sua força não estava nos gênios, mas numa fonte inesgotável de pessoas, prontas a morrer pela cidade. A cada combatente era entregue uma couraça, um capacete, um pilum, uma pesada lança com cerca de 2 quilos e um gládio, uma espada curta, usada para golpes a curta distância. No total, o armamento e a armadura de um legionário pesavam 25 quilos. Mas a principal arma destas pessoas não era o aço, mas o treino, aperfeiçoado na formação até ao automatismo. Os guerreiros treinavam em formação ao som das trombetas, carnix, como lhes chamavam. Essas trombetas davam sinais para a reorganização. E mesmo no fragor da batalha, o som da carnix era a voz da ordem no meio do caos. No acampamento romano, o dia começava com a ordem signa ferte, avançai com os estandartes. A partir desse momento, ninguém mais pertencia a si próprio. Apenas a formação, a linha, a disciplina. Nessa altura, Pirro, segundo Plutarco, compreendia. Ele tinha ganho a batalha, mas não a guerra. As suas tropas estavam exaustas, os seus aliados inconstantes. Os elefantes exigiam uma enorme quantidade de alimento, dezenas de quilos de forragem por dia, e os campos locais não podiam alimentá-los por muito tempo. Aquilo era uma catástrofe logística. Pirro movia-se lentamente, como se sob o peso das suas próprias vitórias. Entretanto, Roma aprendeu a lição. Nos novos legiões surgiu uma unidade especial, os velites. Eram infantaria leve, armada com dardos. A sua tarefa era atacar de longe, desorganizar a formação inimiga antes que esta chegasse à linha principal. Ao contrário dos pesados astati, os velites não usavam armadura, apenas um pequeno escudo e algumas lanças leves. Eles deviam correr mais rápido que o medo, e quando a exploração informou que Pirro novamente levava os seus elefantes para a batalha, os romanos já sabiam quem colocar contra os monstros. Achados arqueológicos na Apulia mostram que os romanos reforçaram os acampamentos, muralhas de terra e madeira, fossos, estacas, até covas com estacas afiadas, armadilhas que mais tarde se tornariam um clássico da fortificação antiga. Historiadores acreditam que essas fortificações não eram apenas uma defesa, mas também um treino psicológico, uma forma de habituar os soldados à ideia de que o elefante não era um deus, mas um inimigo que podia ser enganado. Pirro moveu-se novamente para norte. O seu exército contava com cerca de 40.000 homens, incluindo 20 elefantes. Os romanos apresentaram um número quase igual, mas a sua principal força agora não estava na quantidade, mas na forma como aprenderam a pensar. A tática mudou, os manípulos deixaram de formar uma parede contínua e agora criavam aberturas, corredores onde os elefantes podiam irromper. Essas passagens não eram por acaso. Os romanos calcularam que quando a besta perdia a orientação, ela se tornava uma ameaça principalmente para os seus próprios. E quando as tropas se encontraram perto da cidade de Benevento, tudo se repetiu. Mas desta vez os romanos não hesitaram. Os velites saltaram à frente, cobriram os monstros com lanças, atingindo-os nos olhos, nas patas, na tromba. Uma fonte antiga escreveu que os combatentes usaram até fogo, tochas amarradas aos dardos. O rugido dos elefantes transformou-se em guinchos. Eles debatiam-se, pisoteando seus próprios. O campo de batalha transformou-se num inferno em ebulição. Assim nasceu uma nova forma de fazer guerra, não pela força, mas pela compreensão do medo do inimigo. Pirro, vendo a morte das suas bestas, deu a ordem para recuar. E naquele momento, pela primeira vez em toda a campanha, os romanos não apenas sobreviveram, eles venceram. Venceram aqueles que ainda de manhã chamavam de invencíveis. Desde então, o exército romano começou a estudar o inimigo não com os olhos do medo, mas com um cálculo frio.
Eles aprenderam que mesmo um monstro coberto de armadura obedece à dor, que o som da trombeta pode ser mais forte que o rugido da besta, e que a disciplina não é apenas ordem, mas aquilo que distingue o homem do animal. Mas nesta vitória, tal como na derrota de Ásculo, escondia-se uma questão a qual ninguém respondeu até o fim. Por que razão as pessoas, repetidamente, vão para debaixo dos pés de monstros, sabendo que serão esmagadas? Após Benevento, a palavra medo deixou de ser a arma de Pirro. As suas tropas recuaram para sul, e pela primeira vez, Roma sentiu que o gigante, vindo do mar, podia ser mortal. Mas juntamente com o alívio, veio a consciência. À frente esperavam novos monstros, outros reis, outras bestas, outras guerras. Pirro deixou a Itália, mas a imagem do elefante de guerra permaneceu na memória romana, como um pesadelo vivo. Segundo Lívio, Pirro deixou para trás não só campos queimados, mas também uma lição. O monstro que temes torna-se mais forte a cada batida do coração. Desde então, os guerreiros aprenderam não só a manejar armas, mas também a controlar o medo. Nos acampamentos surgiu um novo exercício. Os soldados formavam-se em filas densas, e os centuriões empurravam contra eles carroças carregadas de pedras. O objetivo era simples: não recuar. Assim, os romanos aprenderam a olhar nos olhos do peso, do barulho e da morte. O centurião não era apenas um comandante de 100, era um homem responsável pela honra da formação. O seu bastão de videira chamava-se vindex, o símbolo do direito de bater no subordinado se este vacilasse. Este bastão era mais pesado do que parecia. Cada golpe lembrava que o medo era um crime. E quando, algumas décadas depois, os elefantes de guerra reapareceram no horizonte, já não do Épiro, mas de Cartago, os centuriões romanos estavam prontos. A Segunda Guerra Púnica começou em 218 a.C. Desta vez, o inimigo era Aníbal, um estratega que até os inimigos chamavam de gênio. O seu caminho pelos Alpes tornou-se lenda. Políbio escreveu que dos 37 elefantes que ele levou da Espanha, apenas poucos sobreviveram, mas mesmo um era suficiente para semear o terror. Esses animais caminhavam por trilhos gelados, escorregavam, caíam em precipícios, mas continuavam o caminho, como se a própria natureza não pudesse detê-los. Arqueólogos encontraram vestígios de acampamentos nos desfiladeiros alpinos, ossos carbonizados, restos de aveia, pontas de lança de bronze. Tudo isso prova que a travessia não foi uma lenda, mas uma realidade. Cronistas romanos descreveram que mesmo após tal marcha, Aníbal conseguiu descer para a Itália com um exército pronto para a batalha. E novamente do lado dos cartagineses estavam elefantes, agora já norte-africanos, menores que os indianos, mas mais rápidos e ferozes. Os romanos confrontaram-se com eles na Batalha de Trébia. Era inverno, a terra coberta de neve, o rio frio como a morte. As legiões romanas sob o comando de Tibério Sempronio Longo atravessaram o rio, sem suspeitar que Aníbal já tinha montado uma emboscada. Quando os romanos estavam cansados, molhados, a tremer de frio, Aníbal lançou a sua cavalaria e os elefantes para a frente. Eles avançaram através do vapor e dos gritos, como sombras vivas de um sonho. Os elefantes batiam com as trombas, quebravam lanças, levantavam pessoas no ar. Mas agora os romanos sabiam o que fazer. Os velites novamente estavam à frente. Eles atacavam de longe, atiravam dardos sob a barriga das bestas. Alguns legionários atiravam tochas, outros golpeavam com pilums nos olhos. Lívio escreveu que, quando as primeiras bestas caíram, os legionários levantavam um grito de guerra, e o medo transformava-se em fúria. No entanto, a tática de Aníbal era mais astuta. Os elefantes eram apenas um prelúdio, até que os cavaleiros cartagineses atacassem das emboscadas. Roma perdeu Trébia, mas não em espírito. A derrota tornou-se mais uma lição. Como mais tarde diria um dos historiadores, Roma não sabia render-se. Cada perda transformava-se num manual para uma futura vitória. Em vez do medo,
veio uma análise fria. Nos quartéis generais dos legados, analisavam cada batalha, como cirurgiões, a autópsia de uma derrota. Por esta altura surgiu um novo termo, turma. Era uma unidade de cavalaria romana de 30 homens, que agia rapidamente para distrair os elefantes e atraí-los para os flancos. A turma movia-se ao sinal da trombeta, e tudo nessas ações era calculado ao instante. Onde virar, quando recuar, onde deixar a besta sem apoio. Gradualmente, Roma deixava de ser apenas um exército, tornava-se um organismo, onde cada célula sabia a sua função. E quando, alguns anos depois, Aníbal levou os seus homens para Canas, os romanos já não eram aqueles que podiam ser assustados por um rugido. Eles iam para a batalha não por glória, mas pela memória dos caídos em Ásculo, em Benevento, em Trébia. Mas foi em Canas que os romanos aprenderiam que mesmo a formação mais perfeita pode ser destruída, se contra ti estiver uma mente capaz de pensar como tu e agir mais rapidamente. E embora naquele dia a terra novamente tremesse com o tropel dos elefantes, a verdadeira tempestade irromperia não no pó, mas nas mentes daqueles que veriam a grandeza de Roma perecer. O calor do verão de Canas queimava a terra, como metal incandescente. O pó erguia-se como uma parede, o sol cegava os olhos, e o cheiro de suor e ferro misturava-se com o aroma de sangue, ainda não derramado, mas já sentido por todos. Era o ano 216 a.C., o dia que se tornou o símbolo da catástrofe absoluta de Roma. Na planície junto ao rio Aufido, encontraram-se dois exércitos, 80.000 romanos e cerca de 50.000 guerreiros de Aníbal. Nenhum dos presentes sabia que naquele dia pereceria uma em cada duas vidas sob a águia das legiões. Políbio escreveu que os romanos formaram uma formação densa, quase monolítica. A sua formação de batalha lembrava uma parede de corpos humanos, como se os próprios deuses quisessem deter o destino com a massa de corpos e aço. Aníbal, por sua vez, organizou o seu exército de forma diferente, mais fraco no centro, mais forte nos flancos. O seu plano era simples: permitir que os romanos avançassem para o meio e depois fechar o cerco. Era uma armadilha, feita de cálculo e fria confiança. Antes do início da batalha, quando o vento empurrava a poeira do leste, Aníbal trouxe para a frente os seus elefantes de guerra. Eram poucos, cerca de 40, mas cada um deles parecia uma torre viva. Nas costas, torres com lanceiros, nas trombas, morte, envolta em pele. Os romanos viam as suas silhuetas contra o sol, e mesmo os veteranos mais corajosos entendiam que agora não se encontrariam apenas exércitos, mas épocas. Homem e monstro, disciplina e caos. O cônsul romano Lúcio Emílio Paulo sabia que era impossível confrontar estas bestas de frente. Ele ordenou aos velites que atacassem primeiro. Dezenas de dardos voaram pelo ar, guinchando como um enxame de insetos. Os elefantes rugiam, abanavam as cabeças, desorganizavam a sua própria formação. Mas Aníbal estava preparado. Ele usou-os não para um avanço, mas como um impacto sonoro para cegar, ensurdecer e tirar o ritmo aos romanos. Quando as bestas recuaram, os homens entraram em combate. O centro cartaginês recuava lentamente, e os romanos, confiantes na vitória, avançavam cada vez mais fundo. Era exatamente isso que Aníbal esperava. Os seus flancos fecharam-se como as mandíbulas de uma besta. Num instante, uma enorme massa de legionários ficou encurralada. Na apertada confusão, as espadas não podiam erguer-se. Os escudos impediam a respiração. As pessoas morriam não só de golpes, morriam de pé, esmagadas pelos seus próprios companheiros. Lívio descreveu isso como uma batalha onde a morte não conseguia acompanhar o número de corpos. A poeira absorvia o sangue, transformando-se numa lama pegajosa, onde as sandálias escorregavam. Os gritos misturavam-se com o rugido dos animais que, enlouquecidos, pisoteavam tudo e todos. Historiadores calcularam. Num único dia, Roma perdeu cerca de 50.000 homens. Nem antes nem depois, o exército da República conheceu tal horror.
Aqueles que sobreviveram contaram que, após a batalha, o vento soprava sobre a planície uma fumaça cinzenta, não de fogueiras, mas dos vapores de milhares de corpos. As aves não pousaram no campo durante vários dias. E, no entanto, apesar desta derrota, Aníbal não avançou sobre a própria Roma. Ele estava sobre um mar de mortos, mas compreendia. Não tinha escadas para tomar a cidade eterna, não tinha máquinas de cerco, não tinha reserva de homens. Ele venceu, mas não conquistou. E novamente a história repetiu a lição de Pirro. Uma vitória que custou demasiado caro transforma-se em derrota. O próprio Aníbal, segundo Políbio, disse: os romanos não entendem o que é a derrota. Podem ser derrotados, mas não podem ser destruídos. Roma sobreviveu a Canas porque em seus corações permaneceu algo que nem Pirro nem Aníbal poderiam prever: o hábito de retornar. Quando o Senado soube da catástrofe, não declarou luto, nem abandonou a cidade. Segundo testemunhos, os cônsules ordenaram a todos os cidadãos que fizessem um juramento de não depor as armas enquanto o inimigo estivesse em solo italiano. Foi um ato não de desespero, mas de fé. Não nos deuses, mas em si mesmos. Após Canas, uma nova estrutura surgiu no exército: a coorte. Esta era uma formação de 6 manípulos, mais flexível e resistente. A coorte podia agir de forma independente e o seu comandante, o prefeito, tinha maior liberdade na tomada de decisões. Agora, cada oficial começou a pensar não como um soldado, mas como um estratega. Roma aprendia com aqueles que a derrotavam. É desta experiência que surgirá uma nova geração de generais: Fábio Cunctator, Marcelo e, mais tarde, Cipião Africano. Estas pessoas compreenderão que o elefante é apenas um instrumento e que a vitória nasce da inteligência. Eles tomarão tudo o que Pirro e Aníbal lhes ensinaram e o usarão contra aqueles que trouxeram as bestas para o campo de batalha. Mas antes que Roma levante a cabeça, terá de passar por mais anos de derrotas, fome e medo. E cada legionário, entrando em combate após Canas, lembrará o som, não o rugido das bestas, não o grito do inimigo, mas o estalo seco dos escudos a quebrarem-se. O som de como a ordem do mundo desmorona, para que uma nova nasça em seu lugar. Após Canas, Roma tornou-se diferente. A cidade, acostumada a vitórias, aprendeu pela primeira vez a suportar derrotas. Não se apressava mais para a batalha. Esperava, reunia forças, observava. Assim começou a estratégia que mais tarde seria chamada de Fabiana. O seu autor, Marco Fábio Máximo, recebeu o cognome Cunctator, o hesitante. Ele não buscava a glória, não se lançava sobre o inimigo, mas o exauria passo a passo. Fábio entendia. Roma devia parar de lutar contra monstros e começar a lutar contra o homem que os comandava. Fábio evitava batalhas abertas. Ele destruía pontes, queimava campos, privava Aníbal de forragem. As suas legiões moviam-se como uma sombra. Apareciam de repente, atacavam as caravanas, retiravam-se para as montanhas. Esta era uma nova forma de guerra, fria, racional, calculada para o desgaste. Roma transformou-se num adversário que não morre, mas aprende. Mas em cada acampamento, sob cada estandarte, a memória dos elefantes vivia, como um medo silencioso. O seu rugido parecia a voz de uma natureza alheia, algo que não podia ser vencido pela força. Apenas uma arma podia resistir a isso: o conhecimento. Quando Cipião o Velho, o futuro africano, iniciou a sua campanha na Espanha, levou consigo não só as legiões, mas também engenheiros. Eles estudavam como a besta se movia, onde estava o seu ponto fraco. Nestas expedições surgiu um novo termo: balista. Era uma máquina de cerco que lançava pedras pesadas ou flechas incendiárias. A sua ideia surgiu precisamente após os confrontos com os elefantes. A balista permitia atingir o inimigo à distância, sem o deixar aproximar-se da formação. Uma invenção, nascida do medo, tornou-se um símbolo de controlo sobre o medo. Os anos passaram.
Aníbal ainda permanecia em solo italiano, mas as suas tropas diminuíam. Os aliados afastavam-se, os suprimentos esgotavam-se. Os guerreiros que outrora o seguiram pelos Alpes morriam agora de fome e exaustão. Cipião compreendeu que uma sombra só pode ser morta se for cortada da fonte de luz. Por isso, propôs um plano ousado: não esperar por Aníbal, mas atacar a própria Cartago. O Senado hesitou, mas Cipião insistiu. Recebeu autoridade para invadir a África. Em 203 a.C., as suas legiões desembarcaram nas costas de Cartago. Pela primeira vez em toda a guerra, Roma levou o inimigo ao medo. E foi lá, em solo africano, na planície de Zama, que tudo voltou ao seu lugar. Novamente pó, novamente sol, novamente o rugido dos elefantes. Aníbal, envelhecido, mas ainda genial, colocou em campo 80 bestas de guerra, os últimos gigantes restantes. Políbio escreveu que estavam adornados com placas de bronze e nas suas costas estavam arqueiros. Foi o último gesto de orgulho de uma cidade a perecer. Cipião preparou-se. Ele formou as legiões em xadrez, deixando amplas passagens entre as coortes. Quando os elefantes avançaram, os romanos não fecharam a formação. Pelo contrário, afastaram-se. Os guerreiros tocaram as trombetas, levantaram tochas, fazendo um barulho selvagem. Os mantos escorregaram para o chão, os cavalos relincharam, e as bestas pararam. O estrondo dos sinais ensurdecedores, os gritos e o cheiro a fumo quebraram a sua vontade. Eles debatiam-se, viravam-se, pisoteavam os seus próprios. Então, as cortes receberam ordem para atacar. Aníbal não teve tempo de reorganizar as fileiras. O seu centro vacilou, os flancos ruíram, e pela primeira vez em 20 anos de guerra, Cartago caiu. Os romanos não apenas venceram, eles destruíram a própria ideia de medo, na qual se baseava a força do inimigo. Cipião ordenou que os caídos de ambos os lados fossem enterrados e, segundo testemunhos, permaneceu diante dos corpos dos elefantes por mais tempo do que qualquer outro. Talvez ele compreendesse que havia vencido não apenas o inimigo, mas também o homem em si mesmo que outrora tremia com o rugido deles. As escavações arqueológicas em Zama confirmam. Foram encontrados muitos pontas de lança, restos de armaduras, fragmentos de ossos de grandes animais. Tudo indica que o combate foi realmente feroz e curto, decisivo. Depois dele, Cartago reconheceu a derrota, pagou uma contribuição e destruiu a sua frota. Assim terminou a Era dos Elefantes. Mas a sua memória permaneceu na pedra, em baixos relevos, em moedas, em escudos. As suas imagens tornaram-se um lembrete de que o homem é capaz de vencer até aquilo que outrora considerava sobrenatural. E, no entanto, por trás desta vitória permanecia uma questão que não desaparecia. Se o homem conseguiu vencer a besta, conseguirá ele vencer a si mesmo quando ele próprio se transformar num monstro que já não teme nada? Após Zama, Roma tornou-se um império antes mesmo de se declarar como tal. A vitória sobre Aníbal deu-lhe não apenas poder, deu-lhe a convicção de que não há força que não possa ser quebrada pela disciplina e pela vontade. Mas nesta confiança já se escondia o veneno, pois quando o medo desaparece, a arrogância toma o seu lugar. Cipião regressou a Roma como um herói. Foi chamado de africano, em homenagem à terra onde caiu o maior inimigo. O povo recebeu-o cobrindo-o de pétalas, mas ele próprio, dizem, não sorria. Plutarco relata que uma noite ele disse ao seu secretário: "Nós não vencemos Aníbal, mas o tempo. Agora ele servirá Roma, até que comecemos a servi-lo." Talvez ele já compreendesse que cada grande vitória carrega em si a semente da derrota. Cartago foi poupada, mas humilhada. A sua frota foi queimada, os seus exércitos dissolvidos.
A cidade vivia, mas sem força, sem voz. No entanto, Roma não esqueceu nem perdoou. Passaram 50 anos, e o medo do fantasma de Aníbal despertou novamente. O senador Catão, o velho, terminava cada um dos seus discursos com a frase Cartago delenda est. Cartago deve ser destruída. E as suas palavras transformaram-se numa profecia. A Terceira Guerra Púnica durou apenas 3 anos. Quando em 146 a.C. as legiões de Cipião Emiliano entraram na cidade, não foi um assalto, foi uma destruição ritual. Historiadores escreveram que Cartago ardeu por 6 dias e noites. Os elefantes, os últimos símbolos vivos do antigo poder, rugiam no fogo, acorrentados. A sua morte tornou-se o sinal do fim do mundo antigo. Políbio, testemunha desses eventos, deixou uma descrição terrível. O sol escondia-se no fumo e o mar parecia sangrento. Após a queda da cidade, as suas terras foram salgadas para que nada mais crescesse. Assim, Roma não apenas venceu o inimigo, ela o apagou da memória da terra. Mas nesse mesmo fogo ardeu também a própria ideia do medo sagrado com que a história começou. O homem que destruiu a besta deixou de acreditar no monstro. Agora, o monstro vivia dentro dele, nos seus exércitos, nas suas marchas, nas suas leis. E, no entanto, em algum lugar profundo, naqueles que estavam junto às ruínas de Cartago, permanecia a sombra da memória. Quando Cipião Emiliano olhava para as cinzas, ele, como relata Políbio, sussurrou: chegará o dia em que também Roma cairá assim. Não era pena, era o conhecimento de que nada é eterno, nem mesmo aqueles que venceram a morte. A partir desse momento, a história deixou de ser uma luta entre o homem e a besta. Ela tornou-se uma luta do homem consigo mesmo, com a sua fé, a sua soberba, a sua memória do rugido que outrora fazia tremer até os deuses.